aula de hoje, quem tem o livro, ele está no livro Matemática Essencial, capítulo 2, na página 34 até a 51. O tema de hoje será potenciação e radiciação. Professor, a gente já estudou isso. Exatamente. A gente já estudou todos os conteúdos que deveria ter estudado até a segunda unidade. A gente vai estudar ainda esse finalzinho de semana. Na última semana de julho, a gente já vai dar início à nossa terceira unidade. Então, a gente está fazendo uma revisão dos conteúdos, ok? Seguindo o reorganizador do currículo do Estado de Pernambuco. Esse é colocado como conteúdo fundamental para o ano seguinte. Então, a gente está revisando esse conteúdo. Então, no conteúdo de hoje, a gente vai estudar potenciação e radiciação. O que é potenciação? Uma multiplicação de fatores iguais é uma operação matemática que recebe o nome de potenciação. O símbolo que representa essa multiplicação é denominado potência. Exemplo, 5 vezes 5, a gente vai chamar de potência. Apareceu. Potenciação. Igual a 5 ao quadrado, que é a minha potência. Igual a 25 é o resultado, ou potência de 5. Observe aí de verde, ó, o exemplo, simplificando tudo isso. Eu tenho 5 elevado a 2, o 2 é o meu expoente, ok? E o 5 é a minha base. Tire um print aí, porque isso vai ser importante para que vocês façam os exercícios seguintes. Potência com expoente negativo. A definição da potenciação de números racionais com expoentes inteiros negativos é da seguinte forma. Ó, aí eu tenho A dividido por B elevado a menos N. Então, vamos imaginar que aí eu tenho dois numerais elevado a um expoente negativo. Como é que a gente vai fazer para que ele tenha uma solução? O A, que está na parte de cima, na parte do numerador, ele vai passar para a parte de baixo, que é o denominador. O B, que é denominador, ele vai passar para a parte de cima, chamado numerador. Então, a gente vai trocar. Quem está em cima vai para baixo, quem está embaixo vai para cima. E o expoente deixa de ser negativo e fica positivo. Então, assim, a gente consegue encontrar a solução. Ok? Toda potência com base diferente de zero e expoente zero é igual a 1. Exceto o próprio zero. 0 elevado a zero é indeterminado. Exemplo, 2 elevado a zero, 1. 3 elevado a zero, 1. 4 elevado a zero, 1. 8 elevado a zero, 1. Então, todos os números elevados a zero vai ser 1. A única exceção é o próprio zero. 0 elevado a zero, ela não é 1, não. É indefinido até o momento. Toda potência de expoente 1 é igual à própria base. Exemplo, 2 elevado a 1, 2. 5 elevado a 1, 5. 14 elevado a 1, 14. 0 elevado a 1, igual a 0. Ok? Bem tranquilo, né? As propriedades das potências. Produto de potências de mesma base. Observe aí que eu tenho 2 terços, 2 elevado a 3, multiplicado a 2 elevado a 4. É igual. Então, 2 elevado a 3, a gente deve repetir o 2 3 vezes. 2 vezes 2 vezes 2. A gente tem 3 fatores. Vou passar aí para vocês ir acompanhando. 2 elevado a 4, eu devo repetir o 2 4 vezes. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então, 4 fatores. Observe que vai dar 2 elevado a 7. Que outro modo de fazer isso, está aí de azul, 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 4, toda vez que estiver multiplicando, que a gente chama de produto, basta somar os expoentes. Ou seja, sino 3 mais 4, 7. Observe que, para multiplicar potências da base iguais, observamos a base e somamos os expoentes. Outro exemplo. 5 elevado a 2 vezes 5 elevado a 3 vezes 5 elevado a 1. Então, está multiplicando, então basta somar os expoentes. 2 mais 3, 6, mais 1. 2 mais 3, 5.
mais 1, 6. Atenção, 5 é igual a 5 elevado a 1. E 4 é igual a 4 elevado a 1. Sempre que for necessário você transformar o número em potência. Ok? Divisão de potências de mesma base. Veja, o exemplo anterior a gente estava fazendo de multiplicação. Agora a gente vai ver de divisão. Como na multiplicação a gente somava os expoentes, na divisão a gente agora vai subtrair os expoentes. 2 elevado à quinta, vocês sabem que a gente vai repetir o 2 5 vezes, a gente chama de 5 fatores. 2 elevado a 2, a gente vai repetir o 2 duas vezes. E simplificando, a gente tem o outro modo, que é 2 elevado à quinta, dividido por 2 elevado ao quadrado, subtrai os expoentes. 5 menos 2, 3. Então vai ficar 2 elevado a 3. Observe que, para dividir as potências de bases iguais, não nulas, observamos a base e subtraímos o expoente. Vamos fazendo uma revisãozinha do que a gente está estudando. Quando a gente está fazendo produto, multiplicando as potenciações, o que é que se faz? Soma os expoentes. Quando a gente está dividindo potenciação, a gente vai subtrair os expoentes. Ok? Isso quando tem as bases iguais. Agora vamos ver outro modelo. Potência de um produto. Observe agora que eu tenho 2 vezes 5 elevado a 3. Então eu devo repetir o 2 vezes 5 3 vezes. Que também eu posso simplificar. 2 vezes 5 vezes 2 vezes 5 vezes 2 vezes 5. Observe que eu estou multiplicando 2 3 vezes e estou multiplicando 5 vezes, 3 vezes. Então, é a mesma coisa que eu vou ter. Ó, 2 elevado a 3 vezes 5 elevado a 3. Para elevar um produto a um expoente, basta elevarmos cada um dos fatores do produto a esse expoente. Então, voltando ao início, ó, 2 vezes 5 elevado a 3. O 2 vai ser elevado a 3 e o 5 também vai ser elevado a 3. Beleza? Potência de uma potência. É o nosso próximo. Veja quando vai aparecer agora potência em potenciação. 3 elevado à terceira e outra potência em cima, o 2. Então, o que é que faz? Multiplica as potências. 3 vezes 2, 6. 3 elevado a 6. Se for preciso resolver, o 3, você vai multiplicar ele 6 vezes. 3 vezes 3 até dar 6 números de 3. Para elevar uma potência a um expoente, conservamos a base e multiplicamos os expoentes. Tudo tranquilo, né? Vamos para um exemplo agora para a gente tentar melhorar esse entendimento dessa aula de hoje. Exemplos de aplicações de potência. Calcule o valor de cada uma das potenciações, ou das seguintes potências. Letra A. 3 quartos elevado ao quadrado. Então, como é que fica? O quadrado tanto serve como 3, também como serve para o 4. Então, ó, 3 ao quadrado, lembrando, é 3 vezes 3, vai dar 9. E 4 ao quadrado, 16. Bem tranquilo, né? Então, a gente tem aí ó, a letra B, 2 elevado à quarta e 5 elevado à quarta. 2 elevado à quarta, lembrando, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes, que dá 16. E 5 elevado à quarta, 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, novamente, repetindo 5 4 vezes, se obtém o resultado 625. Da mesma maneira, a letra C. Segundo exemplo. No exemplo 2, calcule o valor de cada uma das seguintes potências. Passou. Agora, observe que o expoente está negativo. Quando o expoente está negativo, o que é que a gente deve fazer? Mudar de lugar. Quem está em cima vai para baixo, quem está embaixo vai para cima. Estão lembrados, né? Numerador passa a ser denominador, denominador passa a ser numerador. Em outras palavras, quem está em cima vai para baixo, quem está embaixo vai para cima. Observe que o 3 está em cima, ó. Então o 3 vai para baixo, na letra A. O 4 está embaixo, então ele passa para ficar em cima. Logo, o expoente deixa de ser negativo e vem ser positivo. Então vai ficar 4 ao quadrado e 3 ao quadrado. Lembrando que 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16. Observe que aí ficou trocado
a resposta, e 3 ao quadrado dá 9. Então, essa resposta, na verdade, é 16 sobre 9. Beleza? Vamos para mais um conteúdo. Vamos para o terceiro. Calcule o valor de cada uma das seguintes potências. Observe que aí, todos são levados a zero. Então, lembrado, né? O número elevado a zero sempre vai ser 1. Pode ser qualquer número. Tanto 79, 100, 2, 3, 19, 23. Ok? Qualquer número elevado a zero é 1. Vamos ver um pouco de radiciação. Veremos como efetuar essas operações e acabar solucionando as dúvidas existentes. Para realizar a radiciação de frações, utilizaremos os mesmos conceitos da potenciação. Observe que na potenciação, a gente repete pela quantidade do expoente. Né? Se o expoente for 3, vai repetir a base 3 vezes. Então, a radiciação vai ser bastante semelhante a isso. A raiz quadrada, a gente vai procurar um número que, elevado ao quadrado, seja a solução da raiz quadrada. É a mesma ideia da potenciação. Deixa eu passar o slide aqui para vocês. Pronto. Essa atividade vocês encontram na página 38 do livro, tá? Primeiro, calcule as potências. 5 elevado à terceira. Já sabe como é que faz? 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5. Porque a gente vai repetir o 5 3 vezes. Então, vai dar 125. 89 elevado a 1. 89. 127 elevado a 0. Qualquer número elevado a 0. Estão lembrados que é 1? Então, a resposta da letra C, 1. Porque aí do lado já tem um quarto, porque a gente está acompanhando o livro, tá? O segundo e o terceiro eu deixei para vocês fazerem. Escreva cada produto de fatores iguais na forma de uma única potência. Esse é o quarto quesito lá do livro, na página 38. Letra A. 17 vezes 17 vezes 17. Lembrando que aí eu não quero que vocês multipliquem. Apenas eu quero que vocês coloquem na forma de uma única potência. Então, vai ficar 17 elevado a 3. Ok? O 17 está se repetindo 3 vezes. B. Menos 3 multiplicado por menos 3, multiplicado por menos 3, multiplicado por menos 3, multiplicado por menos 3. Deixando com uma única potência, vai ficar menos 3 elevado a 5. Observe que ele está se repetindo 5 vezes. Na letra C, 10 vezes 10 vezes 10. Já contaram quantos 10 tem aí? Então, vai ficar 10 elevado a 7. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Essa atividade vocês encontram na página 45. A gente começa lá com potenciação no livro, depois potência de 10 e encerra o capítulo com a parte de raiz, tá? Então, no primeiro, pede a raiz quadrada de 4. Qual o número que você multiplicado ele ao quadrado vai dar 4? 2, né? Porque 2 vezes 2, 4. A raiz quadrada de 36. Que número elevado ao quadrado dá 36? O 6. A raiz quadrada de 289. 17. Por quê? Porque 17 vezes 17, 289. A raiz quadrada de 1 dividido por 9. Que número multiplicado por ele mesmo vai dar 1 dividido por 9? Vai ser 1 dividido por 3, já que 1 vezes 1 continua sendo 1, e 3 vezes 3 dá 9. Então, vai ficar 1 sobre 3. A raiz quadrada de 0,36. 0,6. Por quê? 0,6 vezes 0,6 vai dar 0,36. No quarto, dessa mesma página, determine o valor de x em cada item. Qual é a raiz quadrada que é igual a 1? Então, o valor de x vai ser 1, porque 1 vezes 1 é 1. A raiz quadrada de um número que a solução é 5. Então, qual é o valor de x? 25. Por quê? A raiz quadrada de 25 é igual a 5. Lembrando que você basta pegar o valor da solução e multiplicar por ele mesmo. Vai encontrar a raiz quadrada. Observaram que o contrário de potência é a raiz 6,2. Então, 6,2 multiplicado por 6,2, você obtém 38,44.
que é a raiz quadrada, ou seja, o valor de x. 4,3 vezes 4,3, a gente encontra 18,49. Então, o valor de x é 18,49 na D. Na letra E, raiz quadrada de x é igual a 0,7. Então, quem vai ser esse número? Vamos fazer essa aqui no quadro? Vamos para cá. Pessoal, às vezes eu até entendo aí que vocês podem dizer, professor, não precisa não, a gente já entendeu. Mas como a gente tem alguns alunos especiais com alguma limitação, então eles aprendem mais observando, vendo aquele concreto, tá? Principalmente porque eles não escutam. E às vezes só a linguagem sendo repassada não é interessante para ele o aprendizado. Então eu vou fazer essa letra aqui para que todos tenham entendimento. Então, ó, só para fazer um exemplo aqui, ó. No exemplo, vou fazer a raiz quadrada de 4. A raiz quadrada de 4, todos vocês já devem ter entendido que é 2. Por quê? Porque 2 ao quadrado, que é 2 vezes 2, vai ser igual a 4. Ou seja, o contrário da potência é exatamente a raiz. Então, se eu tenho aqui já o valor dessa solução, para me encontrar a raiz, o que é que precisa? Pegar o 0,7 e elevar ele ao quadrado. Então, 0,7 ao quadrado vai ser 0,7 multiplicado por 0,7. Ou seja, vamos montar essa continha. 0,7 vezes 0,7. 7 vezes 7. Estão lembrados quanto? 49. 7 vezes 0, 0. Baixo 4. Lembrando que aqui eu tenho vírgula, uma casa, vírgula, duas casas. Então, eu devo contar duas casas da direita para a esquerda. Duas casas. Aí acrescenta um 0. Então, aqui, o valor de x logo será 0,49. Todos entenderam? Como é que a gente está aí no tempo? Tem tempo ainda, Evanildo? Então, deixar só para vocês uma mensagenzinha aqui, ó. Vamos voltar lá para a tela. Ó, a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Essa mensagem que nos deixou foi Nelson Mandela. Então, aproveite esse momento, fiquem em casa, sempre fiquem acompanhando nossas aulas, tanto pelo Facebook como pelo YouTube. Tá? Forte abraço, até a próxima semana.